Virando o jogo. Apoio Banrisul. Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Tá no ar o nosso Virando o Jogo desta terça-feira, agora sim, com a rodada do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada finalizada. O Grêmio foi a Chapecó, saiu perdendo para a Chapecoense, encontrou um gol e acabou o resultado em 1-1. Se a gente for fazer uma análise fria, o empate fora de casa não é um mau resultado, mas quando se faz aquele planejamento, a dupla Grenal contra a Chapecoense é sempre que vai ter a obrigação da vitória. Portanto, o Grêmio segue lá nas cabeças, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que ontem nós repercutimos, e claro, vamos repercutir mais um pouco no programa de hoje, no último domingo acabou perdendo 1-0 para o Bahia dentro de casa e a situação é complicadíssima na tabela de classificação. O nosso Virando o Jogo, você já sabe, nosso encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 2 horas da tarde. E hoje, pá! Maurício Borba. Tudo bem, Maurício? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde a todo mundo que está na audiência. O Campeonato Brasileiro tendo seu desenrolar, né? O Grêmio marcando o passo contra a Chapecoense. Afinal, a Chapecoense vindo da Série B, empatar em Chapecó nas condições, sem chuva, tudo certo, porque a gente sabe que já tiveram jogos tanto de Grêmio quanto de Inter em Chapecó que caiu um caldo, e aí isso dificulta um pouco. Mas ontem o clima estava propício para um bom futebol e o Grêmio deixou pontos em Chapecó, porque Chapecoense vindo da Série B, o elenco não é grandes coisas, o time não é grandes coisas, ficou ruim para o Luiz Castro esse resultado. Grêmio que já tinha vencido tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro em casa, poderia ter somado mais 3 pontos e lá no final a gente sabe que esses pontinhos acabam sempre fazendo falta aí numa matemática de Libertadores, de Sul-Americana ou até de escapar do rebaixamento. Pois é, e tu sabe que ontem nós já falamos, mas daí em relação ao Internacional, que daqui umas 20 rodadas a gente vai estar aqui discutindo, o Inter não podia ter perdido ponto, deixado de somar pontos contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia, que foram jogos em casa e tudo mais. E é o mesmo que a gente fala do Grêmio, jogando fora de casa, mesmo sendo fora de casa contra a Chapecoense, a obrigação dos 3 pontos é do Grêmio sempre. Mas o que me surpreendeu ontem e que eu já vinha entre um clássico Grenal e o segundo clássico Grenal agora das finais do Campeonato Gaúcho, aí o Grêmio venceu, né, por aquela vantagem toda que foi os 3-0 na Arena, e durante a semana, projetando o jogo final, a gente debateu muito e eu disse assim, olha só, o Grêmio é um time que não tem estabilidade. Eu vinha falando isso até como forma, claro, que é um raciocínio que eu tenho, mas também de entender o que o torcedor colorado estava imaginando, porque o torcedor, alguns jogavam a toalha, outros tinham esperança, e eu dizia o seguinte, se tem algo que o torcedor do Inter pode se abraçar é que o Grêmio é um time que não tem uma regularidade. E a gente viu isso ontem, porque um time que venceu o Campeonato Gaúcho, da maneira que foi, com 3-0, depois o empate na casa do adversário, no Beira-Rio, aí depois, buscou uma vitória no campeonato. Aí chega na segunda-feira, o que aconteceu? Cadê aquele Grêmio que a gente viu nas finais do Campeonato Gaúcho? É um Grêmio sem regularidade, com algumas mudanças ontem em relação ao time que vinha jogando, mas é um time que não inspira confiança, né? O Grêmio do Campeonato Brasileiro é o mesmo Grêmio do Campeonato Gaúcho. A diferença são algumas peças que mudaram, mas a situação é a mesma coisa. Vamos lá, saiu o Edenilson, saíram outras peças do time do Grêmio, mas mesmo com a chegada de reforços, o Grêmio em alguns jogos desempenha um futebol ok e em outros é irreconhecível ou acaba marcando passo. Então não tem uma confiança no trabalho do Luiz Castro que ao meu ver, já deveria estar desempenhando um outro futebol. O time do Grêmio já deveria
ter algo mais concreto do que, para mim, testes que o Luiz Castro vem fazendo. Achou um modelo de jogo e está tentando apostar nisso, e eu não vejo variações desse modelo de jogo do time gremista. Aliás, escapou ontem, porque, ao meu ver, era para o Vieri ter sido expulso no pênalti. Afinal, o jogador da Chapecoense dominou cara a cara para o gol, era uma chance clara e manifesta de gol. Para mim, o Vieri deveria ter levado cartão vermelho. Entendo quem diga que não, porque o jogador não teve a posse completa da bola, porque ela andou um pouquinho para frente, mas, ao meu ver, era uma chance clara e manifesta de gol. O Grêmio acaba escapando dessa decisão do juiz aí, que poderia sim ter expulsado o Vieri. E jogar lá na Arena Condá, ela tem toda uma lembrança, né? Cara, eu fico imaginando pro jogador que entra em campo e que conhece toda a história da Chapecoense, tudo que passou a Chapecoense. Eu gosto assim, claro, que quando o cara tem tempo, né? Mas é difícil a gente conseguir assim muito tempo para fazer essas coisas, mas quando eu consigo fazer, eu gosto muito de acompanhar nas redes sociais aqueles vídeos de bastidores, e ontem eu vi uns vídeos assim de alguns colegas nossos aqui de Porto Alegre que estavam lá fazendo o jogo em Chapecó, e vídeos assim, os caras entrando no estádio, elevador, indo para as cabines, né, passeando assim por uns bastidores da Arena Condá lá. Cara, não tem como o cara não lembrar aquela tragédia, né? Não. Eu vou te dizer, eu já fui na Arena Condá, mas antes da tragédia. Depois da tragédia, não tive a oportunidade. Eu acho que para todo mundo que envolve, assim, do mundo esportivo, assim, deve ser diferente, né? Não só isso, o Grêmio tem uma ligação quase que direta com essa tragédia aí, porque alguns jogadores da Chapecoense foram revelados no Grêmio, a exemplo do William Thiago, zagueiro, e o Biteco, né? A família Biteco, ela tem uma história já no Grêmio, querendo ou não. São 3 irmãos, se eu não me engano, que é o Guilherme, o Matheus e tem mais um. O Guilherme é o que faleceu. Não, o que faleceu é o Matheus Biteco, que é o o do Matheus meio. Que faleceu. Isso, o Guilherme E é o o mais Guilherme anunciou a aposentadoria e, se eu não me engano, está trabalhando na base do Grêmio. E tem o tem mais um menor. novo, o menor Isso. que eu não lembro o... Eu não sei onde é que ele tá, mas jogava no Grêmio também. Jogava na base do Grêmio. Então, o Grêmio tem toda essa ligação direta, e quando vai jogar em Chapecó, normalmente a região ali, Erechim, Tem muito gaúcho. Videira, toda aquela região ali tem muito gaúcho que vai e lota a área do visitante. Então, Filho do Paixão, né? O filho do Paixão, O Anderson Paixão. Então tem uma grande ligação do Grêmio com essa tragédia. Mas futebol andou, né? Futebol andou. Esse time da Chapecoense não vai ser esquecido, até porque eu acredito sinceramente que esse time da Chapecoense aí, que aconteceu a tragédia, tinha tudo para ser um Mirassol daquela época. Pode ser. Um destaque da temporada. Lógico, o Mirassol eu acredito que não vai repetir a temporada passada, mas acho que a tragédia interrompeu aí o que transformaria, ou uma virada de chave do time da Chapecoense. Verdade, concordo. E acho que é esse o raciocínio que a gente acaba fazendo. Deixa eu aproveitar e lembrar vocês que antes ou depois do nosso Virando o Jogo, a melhor opção de buffet executivo, a melhor comida caseira, a melhor acomodação, um ambiente simplesmente fantástico, atendimento espetacular. Eu quero deixar uma dica muito especial para vocês. Ontem estive lá visitando meu amigo Fábio Mocelin, do Restaurante Supremo. Fica ali entre o Fórum 1 e o Fórum 2, né, bem próximo da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Eu, sem dúvida alguma, é a melhor opção da região. E já fica a dica para vocês. A partir da próxima quinta-feira, Porto Alegre vai estar simplesmente transbordando de turistas. Por quê? Nós temos, a partir de sexta-feira, né, são 2 finais de semana,
né, neste final de semana e no outro final de semana, o STU, que é um circuito mundial de skate. Então a cidade está bombando. E a pista de skate ali na orla é bem próxima do Restaurante Supremo. Então fica a dica. Rapaziada dos hotéis, van, todo mundo que estiver transportando a galera, porque, cara, quando tu contrata uma van, tu chega numa cidade que tu não conhece, a primeira pessoa que tu faz amizade é o motorista. Ele diz pra ele, preciso ir num restaurantezinho aqui perto, onde é que tu me indica? Restaurante Supremo, na Orla do Guaíba. Fica a dica. O Maurício chega a se lambuzar só de escutar o que eu tô falando. Sobremesa do Supremo. Viu? Viu qual é o raciocínio? É o raciocínio? Sobremesa do Supremo Tu não te passa, né? Não. Não vai jogar fora tudo que tu passou, tá né? Tá tudo certo, tá tudo sob controle, tá mas louco. a sobremesa do Supremo... Aí eu te enforco. Sobremesa do Supremo é sacanagem, É bom, né? Mas É bom. Só o Gabriel Biteco, que é o mais novo, tá no Operário do Mato Grosso do Sul. Operário do Mato Grosso do Sul. Então fica a dica, Restaurante Supremo, ali entre o Fórum 1 e o Fórum 2. Tu vai botar teu skate pra jogo? Cara, eu não vou botar o meu skate pra jogo, mas acho que dessa eu não vou escapar, eu vou estar por lá sim. Não, que tu não vai escapar, eu tenho certeza. Mas eu quero saber se tu vai de carro, vai de patinete, vai de bicicleta ou vai de skate. Eu precisava... Cara, o cara se movimenta tanto dentro da cidade, né? Eu ando bastante de um lado pro outro durante o dia. Seria interessante um patinete assim, vamos dizer assim, mais fortinho, né? Não, sempre tem. Pra sempre deixar... tem. Que eu Aquele não... azulzinho, amarelo, ele aguenta? Aguenta? Porra. Já Aguenta. testou? Já. Tá, mas é que para o teu teste para me aguentar, precisa tu pular em cima dele. Não tem problema, tô afirmando, aguenta. Aguenta? Aguenta, vai tranquilo. Vai, eu vou. Cara, porque, falando sério, que eu rodo para um lado pro outro. Não, e... botar uma mochilinha, aquela mochilinha de couro, né? Nas costas para ir pra reunião. Só respeita as leis de trânsito, né? Não vai querer... Não, tem que ir na pista ali, né? Não vai querer Ciclovia, entrar, não isso? vai querer entrar pra faixa. Não. Enquanto o cara tá aprendendo, o cara mantém a humildade. Aí depois que aprende, daí quer passar no meio dos carros, daí quer fazer um monte de coisa. Não pode. Mas dito isso, na verdade era para falar sobre o Restaurante Supremo, né? Ali na Orla do Guaíba. Que inclusive, perto do Supremo, mais perto do que eu tô dessa cadeira para a câmera. Antes da esquina tem o que a gente chama de bolsão de estacionamento. Ou seja, tu pode pegar o patinete, deixa praticamente do lado do Supremo, almoça, pega o patinete e vai. Lá na Lirará, bem tranquilinho. É isso aí. Eu vou testar isso aí, cara. Já fiz isso. Vou fazer o cadastro, eu vou testar isso aí. Eu vou deixar meu medo de lado. E vai colocar nas redes sociais do Virando o Jogo, né? Depende de como for o teste, né? Se o teste for me manter em pé, ok. Se der tombo, chama a ambulância. Não, mas tem que viralizar. Viraliza igual. O importante é dar like, né? É isso aí. Por falar em dar like, Maurício, já aproveitando que a Panini apareceu aqui na nossa tela, tá aqui, ó. Sorteamos lá no nosso Instagram, né, do programa, @virandojogo.tv. Virandojogo.tv, tá aqui, ó, para vocês. A gente sorteou esse álbum completo, que é da Copa de 2022, a Copa do Catar, né? O álbum tá completo aí com todas as figurinhas. Que legal, cara. E assim, o ganhador, como foi divulgado no Virando o Jogo ontem, foi o Flávio Neto, né? Que estará amanhã aqui no Virando o Jogo. Era para ele estar hoje, teve um pequeno probleminha e aí amanhã ele estará aqui para receber o seu prêmio. Lembrando, Panini Point lá do Shopping Barra Sul, né, nos disponibilizou, que é um aquece. O que tem mais lá na Panini, tá? Tem álbum, mas tem mais o quê? Não, tem álbum, tem brinde, eles lançaram agora um negocinho colecionável ali, uns bonequinhos colecionáveis da Copa já de 2026. Por que não saiu ainda o álbum da Copa de 2026? Porque nem todas as seleções foram definidas, né? Exatamente. Então,
Daqui a pouquinho, assim que terminar a repescagem aí, a Panini já vai lançar o álbum da Copa 2026, que a gente vai ter aqui no programa também para sortear. Claro que é muito difícil, mas caso eu esteja passando lá pelo Barra Shopping Sul, dando uma caminhada, lá na Lirará, pá, Panini. Aí eu entro, dou uma olhada, se eu escolher alguma coisa e gostar, eu posso botar na conta do Maurício Borba? Luiz Eduardo, mais conhecido como Dudu 2 ou 10. Ah, Dudu 2 ou 10. Isso Tá, aí. vou botar na conta dele E então. para quem não gosta muito de futebol, gosta de história em quadrinho, mangá, essas coisas, gibi, Tem lá também. tem lá também. Tá bom. Só chegar na Panini Point que tem lá. E no Instagram, né? Panini Point barra. A próxima ida no bar, vou fazer uma foto lá na frente da Panini, lá, ó. Assim, ó. Aí vou postar lá no nosso @virandojogo.tv. Dito isso, deixa eu falar do Banrisul, porque o aplicativo do Banco dos Gaúchos, ele está de cara nova, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com a tua vida financeira organizada num só lugar e na palma da tua mão. Baixa agora mesmo e abre a tua conta pelo celular. É uma barbada. Abre o teu celular, baixa o aplicativo do Banrisul, porque ele está muito moderno, está intuitivo, está fácil, está super rápido e, claro, tem todo o comando da tua vida financeira, ó, na palma da tua mão, tá bom? Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente faz uma rápida parada com o recado do Banrisul e já voltamos para fechar o Virando o Jogo. Fica aí. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. De volta com o nosso Virando o Jogo desta terça-feira. Maurício Borba, falamos de várias coisas fora a dupla Grenal. Virou carteiro, cara. Por quê? A carteira que gosta de bater palma na mão, né? Mas não. E não, se tivesse ritmo, eu ia dizer, tá, não. Tu foi Porque num eu- samba ontem e tá com. Tá no ritmo? Tá no ritmo. Não, mas não fui. Virou carteiro. Na verdade, eu tô com uma dor que em casa ninguém consegue sentir. Ah, tu tá maluco. Maurício, ontem no final a gente acabou não tendo a oportunidade de conversar assim, ó, pessoalmente, no ar, aqui no nosso Virando o Jogo. Depois que tu viu no último domingo o Internacional contra o Bahia, que projeção dá pra fazer do Colorado? Briga pelo quê? Cara, Se é que briga por alguma coisa, né? briga contra o rebaixamento. Briga contra o rebaixamento. Mas não é muito cedo? E não é muito cedo, Barbosa. Não é muito cedo porque 2025 parece que não ensinou nada a direção colorada, tá? O Fabinho Soldado, ele chega no Beira-Rio e ele tem uma conversa com as torcidas. Representantes de todas as torcidas do Inter foram falar com o Fabinho, dar as boas-vindas no início do ano. Eu estava lá, né? E uma das coisas que o Fabinho falou é que o Inter, ele vende o almoço, não é para comprar o jantar, é para tentar comprar o jantar. O Inter não tem credibilidade de mercado, e aí isso sou eu que estou falando, não o Fabinho falou só até essa situação aí do Inter vender o almoço para tentar comprar o jantar. Ou seja, seria um ano muito difícil para o Inter. Ele promete trabalho, ele promete entrega, mas é um ano difícil para o Inter. Agora, ao meu ver, o Inter perde a credibilidade no mercado. Tem uma fama de mal pagador, tem uma fama de que não honra os seus compromissos com os clubes, volta e meia tá levando cobranças, está sofrendo um transfer ban, e aí colocou a culpa na Guerra porque tentou pagar, voltou o pagamento, aí gastou o dinheiro em outras coisas e por aí vai. Olha, sinceramente, se tu tem aquele valor ali e voltou o pagamento, tu tenta resolver.
Tu não vai colocar o dinheiro em outras contas. Desculpa atrapalhar teu raciocínio, mas, cara, essa justificativa do Internacional, ela foi, no mínimo, audaciosa, querendo menosprezar a inteligência das pessoas. Exatamente. Maurício, se eu quero pagar e deu problema no teu Pix, eu vou te chamar no WhatsApp assim, Maurício, tá dando ruim. Cara, chama a FIFA. Olha só, vou fazer um depósito. Registra. Vou fazer um É depósito isso? para vocês. Assim que liberar a conta do clube russo, vocês repassam. Claro, É isso. claro. É tu querer resolver o problema. Só que o presidente Alessandro Barcelos e a sua cúpula não estão querendo resolver os problemas. Aliás, o trampolim do Alessandro Barcelos deu muito certo. Tanto que ele virou presidente da LFU, FFU, já não sabemos mais qual é a sigla. E tá tudo certo. Então faz o seguinte. Mas quem é que elege? São Vai os lá por clubes. mim. São os clubes. Mas então a gente poderia apontar que o erro do futebol ele não está só no Beira-Rio ou na Arena. Ele está no futebol brasileiro do Não, modo é que- geral. é que assim, porque vamos- tu não, não. elege a nível nacional um cara que está com o clube transbordando de dívidas, segunda gestão finalizada e não ganhou simplesmente nada de expressão. Não, mas aí vamos partir de um ponto, né? Qual é o ponto? Vamos lá. Não podemos negar que Alessandro Barcelos é um ótimo negociador. Ele é um cara que sabe negociar. Ele é um cara que sabe encantar ali com as palavras, é um cara político e tá tudo bem. Para esse cargo na Futebol Forte, Futebol Unido, sei lá como é que eu chamo mais, cara, tá tudo certo, porque ele vai brigar por cotas de televisão, ele vai brigar por valores maiores e tá tudo bem. Mas no futebol não deu certo. No Internacional como presidente não deu certo. Não ganhou praticamente nada do que disputou. As competições mais importantes, sinceramente, foram pífias. E vamos fazer um retrospecto. O Alessandro Barcelos, quando assume o Inter, ele é vice-campeão brasileiro, e aí tem um pedacinho do Marcelo Medeiros, mas entra o Alessandro Barcelos e é vice-campeão brasileiro. Ele teve algum desempenho no ano, mas não passou das oitavas de uma Copa do Brasil. Alessandro Barcelos não conhece o que é quartas de final de Copa do Brasil. Foi eliminado por Vitória, Olímpia, América Mineiro, Juventude, Caxias, Globo. Tiveram diversos vexames. E mais do que isso, a troca de treinadores no Internacional é algo rotineiro. Não teve temporada que treinador começou e terminou no Inter. Não teve. Na gestão Alessandro Barcelos isso não teve. É um treinador que está completamente perdido. E eu não tenho motivos para falar que o momento do Internacional é responsabilidade do Pesolano, do Abel, do Fabinho. Eu não tenho motivos. Porque o Pesolano ele tem uma ideia de jogo e com esse elenco limitado ele consegue colocar em prática. Agora não pode o Pesolano entrar em campo e falar pro Borré, cara, tu chuta a bola desse jeito. Ó, sabe esse arco? Esse arco aqui é a goleira. Tu tem que chutar ali. A bola tem que tocar nas redes para ser gol. Treinamento de Ele fundamento, não- é isso? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Ele não tem. O Pesolano não tem essa obrigação. O Fabinho. Porque o Fabinho trouxe o Félix Torres. Trouxe o Félix Torres por quê? Porque, cara, foi um jogador dele. Foi um jogador dele. Foi um jogador que ele tem a confiança. E ok, tá tudo bem. Agora, cara, é um erro geral de gestão.
Fabinho tem seus preferidos, Abel tem seus preferidos, Pesolano tem seus preferidos, mas o que a gente consegue ver é que não tem uma direção do barco. Não tem o cara que fala assim, ó, não, gente, olha só, perdemos o Vitão, a gente precisa contratar um zagueiro à altura do Vitão. O Inter está perdido, e mais do que o Inter estar perdido, a gestão está perdida. A gestão não sabe o que fazer. Ou melhor, o que parece é que o Alessandro Barcelos olhou e falou assim, pô, conquistei o cargo que eu quero, agora que se exploda. Ano que vem eu não vou me reeleger mesmo. Parece que o Barcelos largou o clube. Aliás, Barcelos, Beira-Rio vazio. Pra gente fechar. Vazio. Pra gente fechar o Virando Jogo de hoje, o Inter vence o Santos? Não. E digo mais, goleada do Santos. É isso, goleada do Santos. Pois é que o Maurício é um identificado pé no chão. É que normalmente alguns dão uma flutuada, entendeu? Mas eu acho que a situação do Inter ela é bem complicada do Campeonato Brasileiro e eu acho que, principalmente, 95% do grupo do Internacional estava aqui o ano passado, sabe? E quando começa um 2026 e a fase é igual ao do ano passado, não tem como. Aquele fantasma, ele tá ali, ó, ele tá por cima, ele tá dizendo, olha, ou vocês dão a virada. Beleza. E a pressão começa a pegar. Dudu, traz aqui. O Inter contra o Santos. Se tomar uma goleada, o ultimato vai ser contra a Chapecoense. Mas eu falei isso ontem aqui no programa. Falei ontem aqui no programa, tu pode refazer, eu sei o que tu quer fazer, tá? Mas tu refaz e eu fico quietinho. Mas eu falei isso aqui ontem. O divisor de águas do Inter é contra a Chapecoense. Vai de novo. 1, 2, 3. Se o Inter tomar uma goleada do Santos e não vencer a Chapecoense em casa, não interessa se empatar, e não vencer a Chapecoense em casa, cai o Pesolano. E é mais um erro do Alessandro Barcelos. E sabe qual vai ser o desespero? Felipe Luiz e Tite. Vai ser um dos dois que vai ser o foco, vai querer pagar o que não pode pagar para esses dois. E é a cara do Alessandro Barcelos. Tomou um não do Tite e agora vai correr atrás do treinador. Então, assim, repito, se tomar uma goleada do Santos e não vencer a Chapecoense, se preparem para Tite ou Felipe Luiz. Dito isso, antes de tirar o nosso time de campo e encerrar o Virando Jogo desta terça-feira, eu quero dizer para vocês que roupa masculina é referência e se chama Via Condote. 4 endereços. Shopping Total, Galeria 7 de Setembro no centro de Porto Alegre, Canoas Shopping e agora a belíssima loja no Bourbon Ipiranga. Gente, Via Condote, polo, manga longa, manga curta, calça, terno, gravata, camisa, sapato. Cara, tudo que o homem precisa tá lá na Via Condote, em 4 endereços. Dito isso, um grande abraço para vocês. A gente volta amanhã com Virando o Jogo. Combinado, Maurício? Combinado. Não sei se eu vou estar aqui ou vou estar lá. É muita máscara. Um grande abraço para vocês e uma ótima terça-feira. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.